Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Uma proposta de tecer um comentário mais particular, com uma nova visão, uma nova perspectiva, e que isso possa ampliar o conhecimento que você já tem através da lição da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical que para nós é a maior escola do mundo. Todo crente fervoroso, todo crente produtivo é um frequentador assíduo da escola dominical. A escola dominical é uma formadora de novos obreiros, é uma escola onde você aprende sistematicamente os temas da Bíblia e certamente enriquece o seu conhecimento. E Deus, falando através do profeta Oséias, ele disse um dia que o seu povo havia sido destruído por falta de conhecimento e que a ordem seria: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nesse trimestre, queridos irmãos, nós estamos com uma temática muito interessante, falando sobre valores cristãos que estão contidos nesta lição, que é trabalhada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil e distribuída a todas as Assembleias de Deus em nosso Brasil para o nosso estudo sistemático das Escrituras. Esse trimestre especificamente nós estamos estudando temas como ideologia de gênero, já fizemos esse vídeo, sobre direitos humanos também já fizemos esse vídeo, sobre o aborto e hoje sobre pena de morte e eutanásia, dois temas bastante modernos, pelo menos a sua discussão, e as pessoas querem saber a resposta que a igreja tem, a resposta que a Bíblia tem, qual o posicionamento dos evangélicos em relação a esses temas. E os nossos jovens universitários e os demais irmãos também no seu dia a dia, lidando na nossa pós-modernidade, eles também são questionados quanto a essas questões. Então, meus queridos, hoje nós vamos estudar mais uma das nossas lições, que você já deve ter aí começado durante essa semana. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 5, para 29 de abril de 2018. Ética cristã, pena de morte e eutanásia. Nós sabemos que pena de morte é a execução de um criminoso. Nós temos países onde é adotada a pena de morte, então você, dependendo do delito, do crime que você comete, você é punido com a perda da sua própria vida. Então, pena quer dizer o castigo que é imposto a esta pessoa. Então, se ele tirou a vida de alguém ou de pessoas, ele é também executado. Há países que executam por fuzilamento, há países que executam por enforcamento, há países que executam com uma injeção letal, outros executam na cadeira elétrica, enfim, uma forma de eliminar a vida daquele que tirou a vida de alguém. Isto nós chamamos de pena de morte. Eutanásia, se nós formos trazer o significado de uma forma mais simplificada, seria a boa morte. Alguém está doente, sem cura daquela enfermidade, ou está sofrendo muito, ou está entubado, ou está em coma durante muito tempo, e aí discute-se se alguém pode chegar lá e desligar os aparelhos, ou se esta pessoa, estando em sã consciência, ela pedindo a morte, se alguém pode executar a sua morte, seja com uma injeção, seja com algum medicamento que acelere a morte dessa pessoa. Bom, tanto pena de morte como eutanásia, nós vamos estar confrontando com a ética cristã. E nós já falamos que a ética cristã
ela não é uma ética que é formulada a partir da mentalidade dos evangélicos. Não é uma ética fomentada a partir da mentalidade dos pastores. Não, nós aprendemos que a ética cristã genuína é aquela que se baseia na Bíblia Sagrada e muito mais especificamente nos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, ética cristã, um procedimento que beneficie a grande maioria, que seja para o bem comum da comunidade. Nós já estudamos o que é ética cristã, né? E agora vamos estar confrontando com esses diversos temas. Muito bem, queridos. Sobre pena de morte, nós vemos alguma coisa na Bíblia. Nós vamos ver no Antigo Testamento, não é? Mas antes de nós comentarmos sobre isso, né? Antes que eu esqueça, vamos fazer aqui as nossas leituras que constam da lição. Primeiro, a leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos, capítulo 13, versículos 5 a 6, e primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7, também João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 5, e o versículo 7, 10 e 11. Então, a leitura que nós iremos fazer aqui. Vamos, Romanos 13, 3 a 5. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, ou não traz em vão, ou não traz à toa a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Agora vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. João capítulo 8, versículos 3 a 5 e depois os versículos 7, 10 e 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso os fariseus perguntando a Jesus, juntamente com os escribas. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meus queridos irmãos, primeiro, é interessante nós notarmos que a pena de morte, ela não é algo que ocorria somente dentro da cultura judaica. É bom que a gente entenda isso. Ela ocorria em muitas outras culturas. A questão da execução de um criminoso é coisa que acontece nas mais diversas culturas, acontecia e ainda hoje acontece. Muito bem, na Bíblia nós vamos ver em Gênesis capítulo 9, e nós vamos ler algumas referências. Aqui nós vemos que ainda não havia chegado a lei de Moisés. Gênesis 9 e 6. Quando Deus faz um pacto com Noé, após Deus, através do dilúvio, exterminar toda
população, todos aqueles povos, toda aquela civilização pecadora, e manda o dilúvio, toda aquela geração morre e fica Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas 3 noras. Nós vemos depois que a arca repousa, nós vemos aqui um recomeço, um novo tempo. E Deus fala com Noé e diz assim, Gênesis 9, vamos a partir do versículo 5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Bom, vamos primeiro aqui parar nesse versículo, irmãos, e pensar um pouquinho. Por que Deus está, deixando aqui uma determinação de que se alguém tira a vida de alguém, a sua vida deve ser tirada? Primeiro a gente tem que ter um olhar de que Deus não está valorizando a morte da pessoa. Deus está valorizando a vida das pessoas. Então, essa cobrança tão elevada é porque o homem que morreu é imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos guardar isso aqui. O homem é imagem e semelhança de Deus. Como tal, ele tem muito valor. Muito bem, na lei de Moisés, nós vamos ver aqui, vamos ver alguns textos aqui. Êxodo 21, 23. O nosso comentarista diz: no Antigo Testamento, no pacto com Noé e na lei de Moisés, a pena de morte aparece como punição retributiva, sangue por sangue, vida por vida. Vamos então para Êxodo 21 e 23. Êxodo 21 e 23. Aqui nós já estamos na lei. Êxodo 21 e 23. Se alguns homens pelejarem, a partir do 22, se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado. No caso do aborto nós estudamos na aula passada. Conforme o que lhe impuser o marido da mulher, se pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Quem provocou a morte, tanto de um feto que estava para nascer, como de alguém que ele matou intencionalmente, ele pagaria com a própria vida. Vemos isso antes da lei, lá em Noé, e vemos isto aqui já na lei de Moisés. Então nós encontramos isso no Antigo Testamento. E a mulher que fosse apanhada em adultério também era apedrejada até a morte, Então a execução da vida nós vemos aqui no Antigo Testamento. Ok. Romanos capítulo 13 e o versículo 4, que está na nossa lição, nós já estamos no Novo Testamento. E aí Paulo vai dizer que os magistrados, as autoridades, não são terror para as boas obras, mas para as más. Aí Paulo pergunta: queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e você vai ter o louvor delas. Quem deve temer a autoridade é quem anda erradamente. Quem não anda vai ter o louvor das autoridades. Aí Paulo diz que essa autoridade, é ministro, ou seja, é servo de Deus para teu bem. No caso, nos proteger, primar pelas leis, fazer cumprir as leis. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então Paulo está dizendo que a autoridade, ele não traz a espada de balde. O policial não anda com um revólver do lado para enfeitar. O soldado romano, ele não andava com uma espada
para enfeitar o seu quadril, né? Não, ele andava com uma espada para quando precisasse executar a lei. E Paulo vai dizer que este soldado é um ministro de Deus para cumprir a missão que ele tem que cumprir. Nós vamos ver isso aqui, muito interessante. Em Mateus 26, 52, Mateus, estamos no Novo Testamento, Mateus 26, vamos ver, Mateus 26, 52, uma palavra também muito interessante. Na hora que Jesus vai ser preso, a partir do versículo 51 diz: e eis que um dos que estavam com Jesus, pelos outros evangelhos nós sabemos que é Pedro, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Interessante que Pedro estava com uma espada, e na hora que foram prender Jesus, creio que ele lançou a espada sobre o soldado para matar. Errou, cortou a orelha, tudo bem. Puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Jesus, no mínimo, está discutindo que na época se via isso com naturalidade. Também, queridos, nós vamos ver uma referência, eu quero que você vá anotando essas referências. João 19, 10 e 11. João 19, vamos lá. João 19, 10 e 11. Disse-lhe, pois, Pilatos falando com Jesus: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar, para te matar, e tenho poder para te soltar? Pilatos diz isso para Jesus. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus está reconhecendo que Pilatos tem autoridade, inclusive, para tirar a sua vida. É uma outra referência que nós temos aqui na Bíblia Sagrada. Então, queridos, nós vemos, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, nós vemos que esse processo de execução do criminoso era algo tratado com muita naturalidade. Bom, é o que nós temos aqui. Então, nós vimos no Antigo Testamento, nós vimos aqui no Novo Testamento, onde o comentarista diz que Paulo constata a legalidade da pena de morte e a legitimidade do Estado em usar a espada como punição ao transgressor. Nós já falamos aqui. Ok. Bom, já vimos aí no Antigo Testamento, já vimos aqui no Novo Testamento. Agora, queridos, é interessante que a gente entenda a questão do contexto que nós estamos vivendo. Quando nós falamos de Antigo Testamento, nós falamos de uma época bárbara, uma época de uma revelação menor, uma época de muita brutalidade. Algumas coisas que funcionavam naquela época eram até necessárias que funcionassem assim devido à brutalidade, devido à carência das leis, devido à selvageria, né, da população daquela época e tudo mais. Mas nós já falamos aqui em alguns vídeos que nós estamos caminhando numa revelação progressiva. Quando Jesus vem ao mundo, e é um divisor de águas, né? Jesus, ele não vem simplesmente para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar. Mas ele vem também, nós já falamos aqui, para reinterpretar a lei, resgatar o espírito da lei, não é? E trazer as coisas para uma revelação mais plena. O
que nós temos, não é, lá no Antigo Testamento são sombras. O que nós temos no Novo Testamento, não é a realidade. O que nós temos no Antigo Testamento são figuras, tipos. O que nós temos no Novo Testamento são antítipos. Então, algumas questões eu estou colocando aqui, como nós vimos no Antigo Testamento, como nós vimos no Novo Testamento. Nós não temos um texto claro que diga assim que Deus estava condenando a pena de morte, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Mas a gente precisa pegar todo esse volume de informações, de contextualizações e analisarmos aqui. Então veja só, em 1 Samuel 2,6, apesar de ser um texto do Antigo Testamento, diz aqui: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, por aqui nós interpretamos que só Deus pode colocar um ponto final na vida. Nós não temos esta autorização para colocar um ponto final na vida. E nessa exposição que nós vamos fazer aqui, eu quero também já apresentar a questão da eutanásia, que nós não estamos tirando a vida de um criminoso, nós estamos tirando a vida de uma pessoa que está sofrendo. Mas nós vejam que o trabalho é muito parecido, a questão do aborto, a questão de um criminoso e a questão de alguém que está doente ou alguém que está pedindo para morrer. O aborto nós já vimos aqui, não é porque nós temos um ser tão pequeno no ventre da mãe, que ainda não se pronuncia, que nós ainda não vimos, não é, que não está totalmente formado, que isso nos dá legitimidade de nós tirarmos a vida. Nós não concordamos com isso. Em segundo lugar, nós temos a questão de alguém que cometeu um crime, tira a vida ou não tira a vida. Nós vamos analisar aqui. E temos a questão aqui da eutanásia, que é alguém que está doente, sentindo dores, a medicina diz que não tem mais jeito, ela pede ou a família autoriza de que se desligue os aparelhos ou que se injete uma medicação que ela venha a morrer. Então, agora nós vamos colocar o nosso apoio. Textos nós temos. É importante nós entendermos, Deus está aprovando isso, Deus está tolerando isso, Deus está vendo um mundo que jaz no maligno, não é? E Deus está, não é, aceitando que ocorra esse tipo de coisa, ou Deus se agrada desse tipo de coisa. Então vamos lá. O texto que eu li aqui diz que o Senhor é o que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Está no nosso texto áureo, que é 1 Samuel 2, versículo 6. Então, queridos, só Ele põe o ponto final. Seu poder, sua autoridade e sua exclusividade estão registrados aqui. Só Ele tem poder de tirar a vida, só Ele tem a autoridade de tirar a vida e só Ele tem a exclusividade de tirar a vida. Na nossa verdade prática diz: a pena de morte e a eutanásia violam a soberania divina. A vida foi dada por Deus e, portanto, pertence a Ele. Então, a vida pertence a Ele. Ninguém tem o poder sobre a própria vida, nem sobre a vida dos outros. Nós falamos na questão do aborto, né? Uma mãe não pode deliberar e dizer: vou tirar a vida desse ser que está dentro de mim. E nem tirar a vida de uma pessoa que está diante dela. E nós não temos o direito de ceifar a vida de ninguém. Então, meus queridos, nós temos o criminoso e nós temos aquele que está enfermo no final da sua vida, né? E nós perguntamos, a partir de onde nós podemos deliberar sobre aquela vida?
nós temos o caso de um criminoso. Eu esses dias estava vendo um filme muito interessante e alguém disse uma frase que eu anotei, achei ela muito importante. Alguém disse assim, que você é muito melhor do que a pior coisa que você tenha feito. Então, quando você vê um criminoso e ele comete uma barbaridade, e nós sabemos que ele deve ser punido, mas a pergunta para nós, analisando a realidade, analisando esta revelação depois de Jesus, esta pessoa poderia ser transformada e se tornar um agente de Deus na face da terra? Eu acredito que sim. Biblicamente, nós temos uma figura que perseguiu a igreja, se não participou matando diretamente, mas autorizava a morte dos cristãos, prendia e fazia toda espécie de males, que foi Saulo de Tarso. Então, nós poderíamos jogar ali no tribunal e vamos tirar a vida de Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso, ele perseguiu santos, ele perseguiu a igreja de Deus, e vamos dizer, matou pessoas, mas Deus disse que ele era um vaso escolhido para Deus. Então, queridos, nós não sabemos o plano que Deus tem na vida daquela pessoa. Mesmo aquela pessoa, aquela criança que está no ventre da mãe, que nós não vimos os olhos dele, ele ainda não tem forma, mas nós vimos que Deus já traça projetos sobre a vida da pessoa desde a eternidade. Então, nós cremos que não podemos tirar a vida de ninguém, não é? Nós temos na outra ponta a pessoa que é um terminal, que está ali para morrer, pede para morrer, ou alguém propõe tirar a sua vida. Eu pergunto, Deus pode tornar a levantar aquela pessoa? Até onde nós chegamos, até que ponto chega a vida de uma pessoa onde Deus não pode fazer mais nada? Jesus disse, Lázaro estava sepultado há 4 dias, e Jesus disse lá para a sua irmã, disse, olha, se você crer, você verá a glória de Deus, porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, nós não concordamos. Exterminar a vida do homem mau é julgar Deus incapaz de transformá-lo. Então, nós estamos dizendo que a pessoa que cometeu o crime não pague pelo crime, não seja julgado pelo seu crime, condenado pelo seu crime. Agora, tirar a vida da pessoa, nós acreditamos, só Deus pode fazer isso. Ah, mas as nações estão fazendo, o Estado está fazendo, o policial militar sai e atira, ele tem legitimidade, ele é autoridade constituída por Deus, ele está no cumprimento do seu dever. Agora, nós não vamos aqui fazer apologia, não é, à pena de morte. Mas vamos tirar a vida de uma pessoa, porque nós não podemos, meus amados, ser dominados pela emoção. Às vezes nós vemos alguém que cometeu um crime e a população dominada pela emoção vai e lincha o cidadão, mata o cidadão publicamente, todo mundo no calor das emoções, não tem julgamento, não tem nada. Nós não podemos ser conduzidos pelo calor das emoções. Então, exterminar a vida do homem mau é julgar Deus incapaz de transformá-lo. Citamos aqui Saulo de Tarso, que se tornou o maior apóstolo, da cristandade. Citei aqui esta frase, as pessoas são melhores do que o pior que elas possam ter feito. Sob que circunstância a pessoa cometeu o crime, tudo isso hoje é analisado. E todas as pessoas têm suas mazelas, têm seus traumas, têm seus conflitos, Por isso que hoje os tribunais trabalham com os advogados de defesa, que vão apontando as atenuantes para aquele crime, e os promotores, os agravantes para o crime. Mas quantas vezes
um assassino, né, foi violentado pelo pai? Quantas vezes um assassino foi criado em uma favela, sem o pai, sem a mãe, sem recursos, sem orientação, não é? O Estado, a sociedade tem uma dívida sobre ele, né? Aí nós pegamos esse cidadão e vamos executar. Não, nós ainda acreditamos no poder do Evangelho. Glória a Deus. Ninguém é tão bom que não precise melhorar, e nem é tão ruim que não possa melhorar. Queridos, nós estamos falando hoje de um contexto mais amplo. Jesus veio e jogou luz sobre o Evangelho. Veja que no capítulo 8 de João, uma mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e aquele grupo religioso aproveitou para trazer a mulher até Jesus, porque eles queriam pegar Jesus em alguma falha, e disseram para Jesus: olha, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei de Moisés diz que as tais devem morrer, devem ser executadas. E o Senhor o que é que diz? Jesus, não é, abaixa a cabeça, e eles vão insistindo, até que Jesus diz: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Os paradigmas vão mudando, né? Ela não deveria ser morta pela lei, mas Jesus amplia a revelação. Aí Jesus já coloca: se você tem pecado, você não tem autoridade moral para tirar a vida de ninguém. E é tanto que quando Jesus falou isso, a Bíblia diz que foi saindo de um a um, dos mais velhos para os mais novos, porque quanto mais velho, mais pecado nas costas. Então, Jesus estabelece um novo paradigma, né? Jesus estabelece o seguinte paradigma: julgar pecadores, sendo também pecador, é agir ilegitimamente. Foi o que Jesus quis dizer com essa história. Um pecador julgar outro pecador é agir ilegitimamente, ilegalmente. Não é? Então, Jesus naquele dia mostrou para aquelas pessoas. E quando todos saem, Jesus levanta a cabeça, está ele e a mulher, e Jesus diz assim: mulher, ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Ele diz: nem eu também te condeno, vai em paz e não peques mais. E aí fica aquela pergunta: em que esta mulher se transformou? Será que ela se transformou num instrumento nas mãos de Deus? Eu acredito que sim. Então, queridos, nós estamos hoje desfrutando, vamos dizer, de uma macro-revelação. No passado, uma micro-revelação. No passado, uma pequena lâmpada acesa. Mas hoje, Jesus acende um farol e traz para nós uma nova perspectiva, né? Então, como igreja do Senhor, nós entendemos que um erro não corrige outro erro, que ódio mais ódio é igual a ódio. Ódio mais ódio é igual a ódio. A gente tira a vida daquela pessoa que cometeu um crime. O crime nunca vai ser reparado. Ao invés de um crime, nós agora temos 2 crimes. Então, que haja a correção. Agora, nós não concordamos que esta pessoa, não é, seja executada, não é? A Bíblia diz, Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Ora, nós temos que entender, no Novo Testamento nós vemos a pena de morte e tudo mais. Então Jesus se agradava disso, Jesus aprovava isso com naturalidade. Não, Jesus, ele era contextualizado, ele respeita a época que ele vive. Ele está numa época onde isso acontece. O Estado faz isso, né? O Império Romano faz isso. Não é? De nada adianta, né, fazer outro tipo de colocação. Então, desde que o Estado cumpra o seu papel, agora nós como igreja temos que ter o nosso posicionamento. E o nosso posicionamento é um posicionamento cristão. Jesus, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. João 18,
36. Eu creio que Jesus, dentro de um contexto de maior facilidade, ele teria dito: olha, hoje acontece assim, mas eu, porém, vos digo, não façam assim. Não é? Jesus ensinou um evangelho onde nós temos que amar os que nos ofendem, temos que amar os pecadores. Se alguém nos ferir uma face, ele diz: ofereça a outra. Eu não tenho condição disso. Por isso que Jesus disse que se alguém quiser segui-lo, deve negar-se a si mesmo, tomar cada dia sua cruz e segui-lo. Jesus também disse: o mundo jaz no maligno. O evangelho vem para o mundo, onde o mundo está dominado pelo maligno. Muita coisa, não é? Jesus tolerou, porque ele vivia em um mundo, um mundo que estava no maligno, e tudo isso previsto, previsto pelo Pai. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Ainda em relação a esta mulher do adultério, nós vemos aqui o perigo da parcialidade humana. Nós vemos que no caso dessa mulher que foi apanhada em adultério, não trouxeram o marido, não trouxeram as testemunhas, até porque o foco deles não era justiça, não era corrigir o erro da mulher, era pegar Jesus numa falha. Nós vemos aqui em segundo lugar a discriminação humana. Se hoje nós tivéssemos pena de morte no nosso Brasil, quem morreria seriam os pobres, os negros, os favelados e tudo mais, mas o rico, o de pele branca, de repente, porque nossa sociedade é uma sociedade que discrimina. Nós vemos aqui o grande equívoco humano, querendo condenar uma mulher que foi apanhada em adultério, quando eles também são pecadores, e quem sabe se ali não tinha algum adúltero também escondido, Vemos aqui a incapacidade humana. Nós não temos capacidade de julgamento para tirar a vida das pessoas. Vemos aqui também a hipocrisia humana. O homem sem autoridade moral, querendo corrigir o outro, E vemos aqui a injustiça humana, que é a marca do ser humano. Então, meus queridos, nós como cristãos, não concordamos com isso. Nós vemos muitas vezes: vamos tirar a vida daquele doente. Às vezes o que está em jogo não é o benefício do doente. Às vezes o que estão querendo é um leito a mais no hospital. Estão querendo dar menos medicação, estão querendo ter menos trabalho, porque a nossa sociedade ela é perversa, ela está mergulhada no pecado. Então, meus queridos, o posicionamento da igreja, o posicionamento do cristão genuíno, ele é contra a que se tire a vida do semelhante, daquele que é a imagem e semelhança de Deus, em quaisquer circunstâncias. Agora, estamos em um estado onde a pena de morte existe, o cristão respeita o que as autoridades determinam, e cada um vai prestar conta diante de Deus, daquilo que fez. O que nós não podemos é fomentar, a ceifa, de uma vida, é fomentarmos assassinato, é fomentarmos aborto, fomentarmos eutanásia, fomentarmos pena de morte. Não, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, queridos, nós somos defensores da vida, e pregamos um evangelho que dá vida. Temos dentro da própria comunidade religiosa muitas pessoas que outrora foram bandidos, foram ladrões, prostitutas, assassinos, e hoje estão frutificando para o reino de Deus. Eu não posso tirar a vida de uma pessoa que Deus estabeleceu um projeto em sua vida. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que esta palavra de Deus possa ficar bem gravada no seu coração. Isto aqui é um posicionamento, mostramos aqui alguma coisa, posicionamentos pessoais também, e você, em todo este
né, todo este arcabouço de informações, você vai tirando sua conclusão. Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. Receba um abraço apertado do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.